Nossa saudação a todos os colegas vereadores, vereadora Cláudia, nossa companheira de partido, a nossa saudação também, com muita satisfação, estamos aqui na sessão de hoje, nosso grande expediente, e com a participação do nosso presidente do Partido dos Trabalhadores, nosso companheiro Neri Gomes, que às vezes a gente comete gafe, companheiro Neri, de tão amigos que somos, de tão unidos que somos, às vezes a gente não saúda a vossa pessoa, vereador Neri, sempre vereador Neri, e que está fazendo um excelente trabalho enquanto presidente do nosso partido, um partido que leva muito a sério a política, e a Vossa Excelência também leva a sério a política e está levando com muita firmeza a coordenação aí do Partido dos Trabalhadores. Sempre, vereador Neri, nossa saudação, satisfação muito grande neste sentido. Também o Gauchinho, que seguidamente está nos acompanhando na sessão, é uma satisfação tê-lo aqui mais uma vez. O Gauchinho que irá fazer a primeira disputa de trova em Passo Fundo. O Festival da Trova sairá sim, com toda certeza, estamos lutando para isso, o Festival da Trova na Associação dos Trovadores Pedro Ribeiro da Luz. Então, é uma satisfação tê-lo aqui presente. Mas, quero aqui, colegas vereadores, numa dimensão de tantos assuntos, nós decidimos, então, a tratar de um assunto, vereador Sidney, que não está muito no nosso dia a dia aqui, mas tem tudo a ver com o nosso dia a dia, que é a questão do pré-sal. O que é o pré-sal? Quero aqui também me fazer desses instrumentos, né? O que é o pré-sal? O que está em jogo nesse debate do pré-sal no Brasil? E os benefícios do pré-sal para o Brasil e para os brasileiros. Então, quero tratar então deste assunto para que nós possa discutir, ter mais clarezas e também ver o que realmente repercute aqui também em Passo Fundo, esse tema do pré-sal. Que o pré-sal, então, ele nada mais é do que um conceito do âmbito da geologia, que representa uma parte do subsolo situado no fundo do mar, que se encontra sobre uma camada de sal. Para explicar mais sobre o pré-sal, então eu gostaria de já pedir para o Marcelo que coloque o vídeo aí para fazer esse esclarecimento. Eu tenho o maior respeito. Marcelo é o outro, é o primeiro. Esse é o segundo vídeo que também iremos usar mais adiante no nosso grande expediente. A camada pré-sal é uma formação de rochas porosas que existe no fundo do mar. Ela surgiu há mais de 100 milhões de anos, quando os continentes africano e americano se separaram. É lá na camada pré-sal que a Petrobras descobriu uma imensa jazida de petróleo e gás, tão grande que pode colocar o Brasil entre os maiores produtores de petróleo do mundo. A jazida se estende do Espírito Santo até Santa Catarina e ocupa uma faixa de 800 quilômetros. Está distribuída em 3 bacias, a do Espírito Santo, a de Campos e a de Santos. Mas extrair petróleo da camada pré-sal é uma operação altamente complexa. Os reservatórios estão em uma profundidade superior a 7.000 metros e para chegar lá é preciso atravessar extensas camadas de sal. Lá embaixo, o petróleo e o gás ficam armazenados sob alta pressão. E é justamente o sal que faz com que o combustível que existe ali seja de ótima qualidade. É o chamado óleo leve, que tem alto valor comercial. A Petrobras estima que os campos de pré-sal produzam, a partir de 2017, mais de 1.300.000 barris de petróleo por dia. É quase 70% do que a empresa produz hoje no Brasil. E toda essa riqueza deve beneficiar o país inteiro. Por isso, o Congresso Nacional já está analisando os projetos que vão regulamentar a exploração do pré-sal. Bem rapidamente, então, para nós ter um pouquinho mais de esclarecimento, colegas vereadores, e, na verdade, o pré-sal, então, ele é muito recente esse tema, é muito recente esse debate, ele não tem 10 anos,
A extração do petróleo, então, da camada do pré-sal em território brasileiro foi feita pela primeira vez em 2007. Então, como eu disse, muito recentemente, no governo Lula, por intermédio aí, através da Petrobras. Também quero dizer que o debate em cima desse tema do pré-sal, ele passa por alguns eixos, assim, alguns gargalos muito importantes que faz com que nós reflita realmente. Quero aqui mostrar, então, o debate deste tema no elevado custo das tecnologias de exploração do petróleo. Então, esse é um tema que é muito discutido, é muito elevado, muita tecnologia usada. Na participação do capital estrangeiro, participar, não participar, abrir ou não abrir o capital estrangeiro para esse tema da exploração do pré-sal. Também na determinação do ritmo da extração. No caso aí, para evitar o rápido esgotamento desta grande riqueza, desse grande capital que nós temos aí, que é o pré-sal, que é esse petróleo do pré-sal. E também na administração da riqueza gerada. A administração em si, como é que você vai direcionar essa riqueza? Como vai ficar? Vai ficar para as empresas, nacional, multinacional, povo brasileiro, o que vai sobrar e assim por diante. Então, aqui para mostrar um pouco mais também sobre a exploração em si, dá para nós perceber que no início, em 1977, a capacidade de exploração e perfuração, ela não estava muito longe, dava em torno de 2.600 quilômetros de perfuração apenas, e depois, como vocês percebem, automaticamente foi crescendo essa capacidade de perfuração, chegando aí então em 2007, passando aí nos 2 quilômetros de oceano, 2 quilômetros de camada pós-sal, e também chegando nos 7 a 8 mil metros de profundidade, que é essa grande capacidade dessa tecnologia brasileira usada por intermédio da Petrobras, que se chegou a essa grande descoberta, não somente do petróleo, mas também do gás, que existe com bastante quantidade ali, a questão do gás também, que é um grande patrimônio que ali está. Em 2010 foi aprovada a lei número 12.351, que institui o novo regime de partilha. Aí que está o grande tema, a grande discussão no momento que está acontecendo. Essa definição, através dessa lei, do sistema de partilha, que determina que a participação mínima da Petrobras nos consórcios de exploração não poderá ser inferior a 30%. Com a mudança do regime de exploração, o país passou a ter mais soberania sobre a produção de petróleo. A propriedade sobre o petróleo passa a ser, sim, do Estado, e não mais da empresa concessionária, que faz a exploração. Então, no caso, um outro avanço do sistema de partilha foi a instituição de um fundo social para constituir fontes de recursos para o desenvolvimento social e regional na forma de programas e projetos nas áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento, incluindo também a área da saúde e da educação, que no caso os 30% canalizados e direcionados passaria então a definição para esses investimentos, que é na combate à pobreza, desenvolvimento do nosso país e também na área da saúde e da educação, a grande necessidade de nós investirmos, vereador Isamar, fortemente nestas duas áreas. Então, é isso que nós queríamos mostrar nesse momento. Eu quero aqui, Marcelo, agora no outro vídeo, nós mostrar sobre o senador Lindenberg, que ele rebate bastante e diz que o pré-sal não é um fardo para a Petrobras, como diz
o senador Serra, José Serra, que diz que a Petrobras, o pré-sal é um fardo para o Brasil. E não é mesmo. Que estamos falando de muita riqueza que pode ser transformada em qualidade de vida aos brasileiros. Então eu quero mostrar, então, Marcelo, esse outro vídeo. Eu tenho o maior respeito pelo senador José Serra, nos debates que fazemos aqui no Senado Federal. Mas hoje ficou faltando argumentos mais consistentes. Digo isso com a maior tranquilidade na frente do senador José Serra. Primeiro argumento, que os 30% obrigatórios para a Petrobras no pré-sal é um ônus, um fardo para a Petrobras. Esse argumento não se sustenta em pé. Olha só, o professor Hildo Sauer falou aqui sobre a possibilidade do que é o pré-sal. Tem gente que fala em 100 bilhões de barris de petróleo. Tem alguns, eu vi um documento da EPET, que chega a falar em 300 bilhões de barris. Vamos trabalhar com 100 bilhões de barris de petróleo, com esse número. Apresentou um estudo o professor Hildo Sauer. Se for explorado em 40 anos, tem um excedente aí de 125 bilhões ano de dólares. 125 bilhões de dólares ano. Se fosse 200 bi, nós teríamos o excedente de 250 bi de dólares ano. Ano. Então, é um fardo a Petrobras ter 30% disso? É um ônus a Petrobras ter 30% disso? Eu faço um outro cálculo. Calculemos 100 bi. 100 bi com o preço do petróleo de hoje, 62, 65, é um preço baixo. Isso não vai permanecer por muito tempo. Se nós calcularmos 100 bi pelos 65 dólares do barril hoje, nós estamos falando em 6 trilhões e meio. Se nós falarmos de 300 bilhões de barris a um preço de 100, que todo mundo acha que esse preço do petróleo vai subir, nós estamos falando em 30 trilhões de dólares. Isso é 10 vezes o nosso PIB. É 2 vezes o PIB norte-americano. Mas para o senador José Serra virou um fardo, um ônus. Ele quer livrar a Petrobras disso. Aqui a polêmica sobre o preço do custo da extração do petróleo, do pré-sal. Mas todos sabem, senador Cristóvão Buarque, tem uns que falam 9, 10 dólares o barril. Nós estamos vendendo a 62, 65. Então, primeiro ponto que eu quero rebater o senador José Serra é isso. Não é fardo, é um ônus, é um passaporte que tem que ser aproveitado para investimentos em saúde e educação. É uma vitória, até porque nós temos que lembrar como surgiu essa legislação. Porque uma coisa é empresa privada e buscar petróleo, fazer investimentos. No caso do pré-sal, não. Fomos nós, brasileiros. Foi a Petrobras, depois de muito investimento, que descobriu aquelas bacias do pré-sal. É praticamente risco zero. Então, nós não conseguimos entender o debate colocado dessa forma pelo senador José Serra. É isso aí, colegas vereadores, comunidade também que nos assiste. Dá para perceber e que traz uma grande preocupação a posição do senador José Serra, que ele se demonstra entreguista mesmo, quer entregar esta riqueza ao capital internacional. E ele realmente dá para perceber que ele não se preocupa aí com a questão dos brasileiros. Eu quero aqui agora também, dando continuidade, fazer algumas colocações com relação aos sistemas que existem, concessão e partilha. Falamos já algumas coisas, mas então nós temos o sistema de concessão, que é nada mais, nada menos de você conceder a uma empresa fazer a exploração da maneira que ela quer, da quantidade que ela quer, da aceleração que ela quer, conforme a sua capacidade e seus critérios. Então, ela faz o domínio, a exploração,
de um determinado, que no caso aqui, a exploração do petróleo, que é o sistema de concessão. E o sistema de partilha, criado também recentemente, em 2007, que ele mostra um quadro diferenciado, onde 30% fica para investimentos na saúde, na educação, no desenvolvimento do país. Fica garantido, portanto, então, a exploração, a propriedade, também dá para dizer que a propriedade do petróleo extraído é exclusiva do Estado, ela fica sobre o controle e o comando do Estado, em contraste com a propriedade exclusiva do concessionário, em cada concessão. As reservas não extraídas permanecem propriedade nossa, propriedade do Estado, propriedade dos brasileiros. Essa é um grande diferencial deste sistema de partilha que o entreguista José Serra bate quase que todas as noites. Se você assistir a TV Senado, está ali ele batendo e defendendo o fim do sistema de partilha. Isso que nos entristece, uma postura, uma posição do PSDB, do senador Serra, uma pessoa que foi candidato a presidente da República e que tem essa posição entreguista. Então, eu acho que nós temos que, nós passofundenses, nós gaúchos, nós brasileiros, temos que defender sim a Petrobras, defender sim o sistema de partilha, porque a exploração ela é transformada em qualidade de vida, em melhorias, em mais educação, em mais escolas, em mais unidades básicas de saúde e assim por diante, não só agora, no futuro, Pimentel, não agora. Temos que pensar nas próximas gerações, que também importa, os nossos filhos, Sidney, os nossos netos, preparar o país de forma desenvolvida, de forma com capacidade de enfrentar os problemas e as dificuldades de gestão também, tendo recurso em caixa, tendo dinheiro para investir na melhoria e na qualidade de vida dos brasileiros, através dos 30% do pré-sal, do sistema de partilha. Então, e também com todas as mudanças na comparação entre os regimes de concessão e partilha, a arrecadação do Estado passou de cerca de 10%, considerando somente o pagamento de royalties, para 40%. Então, existe daí uma receita que pode ser trabalhada com o gestor atual, seja ele quem for, que seja quem for o presidente ou a presidenta da República, né? Seja qual for, os prefeitos, os governadores podem trabalhar com esse recurso que estará entrando para dar um empurrão nos investimentos do nosso país. E no caso aí, em 2013, foi aprovado o projeto de lei que destina os royalties da educação e saúde, todos nós sabemos aí, na proporção de 75% e 25% respectivamente. No caso, educação 75%, saúde 25% dos royalties. Aqui tem uma figurinha, um desenho, que tivemos, podemos dizer que tivemos muitos avanços, mas agora precisamos ter muitos cuidados para não entregar o nosso ouro negro para as multinacionais. Quero citar também alguns exemplos, mas mostra aqui o Brasil entregando, né, para as multinacionais esse grande capital que nós temos, que é o ouro negro, que é o pré-sal. Quero falar aqui mais uma vez sobre o senador José Serra, do PSDB, que protocolou um projeto de lei 131 de 2005 para mudar a lei de partilha, uma nova tentativa de privatizar a Petrobras. Privatizar a Petrobras, como o PSDB do Fernando Henrique tentou no passado, e felizmente não conseguiu, estava já mudando o nome de Petrobras, passando para Petrobras, mudando o nome para realmente fazer a privatização. Então, o projeto de Serra atende aos interesses do capital internacional e das multinacionais que estão de olho nos bilhões de barris que estão sendo produzidos nas áreas de exploração. É isso, é fato, é realidade, é só acompanhar as informações. Mas, vereador Isamar, com todo prazer, lhe concedo a parte. Vereador Rui, eu gostaria mesmo de fazer essa parte
pedindo sua licença, já neste momento, porque Pois eu não, acho que todo o debate nacional, político, ideológico que se faz, ele fica terceirizado, vamos dizer assim, fica distante, perto da importância do assunto que o senhor traz hoje à tribuna. Este é o núcleo do assunto que a grande mídia deveria estar debatendo hoje neste país, que a sociedade deveria estar acompanhando o que está acontecendo com os interesses das aves de rapina que continuam sobrevoando a Petrobras. E eu não falo em partido político, eu falo naqueles que desde a era de Getúlio vêm trazendo seus filhotes de ave de rapina para tentar abocanhar a Petrobras. E diga de passagem, quando ninguém acreditava no pré-sal que fosse descoberto, pois o presidente Lula injetou dinheiro, injetou recursos, tecnologia, estudos. Em 2007, 2008 foi descoberto o pré-sal. A Petrobras é tem o monopólio da tecnologia. E estamos aí com essa enorme riqueza nas mãos do povo brasileiro, que não vem sendo discutida por outros interesses que chamam a atenção de todos que estão assistindo seu grande expediente. Lhe dou os parabéns por essa matéria, por chamar a atenção de nós, vereadores, da sociedade passafonense, de todos que estão assistindo o programa, porque este é o núcleo. Essa roubalheira que está acontecendo, vamos ter que cobrar da justiça, seja na Operação Zelotes, seja lá na Petrobras, seja no HSBC, seja onde for. Mas o núcleo que nós temos que centrar fogo e não deixar que leve para o exterior essa nossa riqueza, querendo tirar o regime de partilha. Parabéns. Eu agradeço muito, vereador Isamar, pela sua participação, e que nos ajudou realmente para nós refletir sobre este tema. Porque muitos de nós pensamos, o que o pré-sal tem a ver com nós? O que o pré-sal tem a ver com Passo Fundo? O que o pré-sal tem a ver com a sociedade organizada quando se reúne para discutir? Muitos de nós pensamos, não tem nada a ver. Gente, colegas vereadores, tem tudo a ver. Porque isso é pensar realmente no futuro da nação, na dimensão da melhoria da qualidade de vida da população brasileira, vereador Sidnei. E é pensar nisso. Inclusive eu estava, hoje pela parte da manhã, conversando com alguns jovens, sobre as discussões que estão acontecendo, irão acontecer, sobre o segundo encontro da juventude aqui no nosso município de Passo Fundo. Por que não esse tema não estar sendo discutido ali? Porque ali trata da educação, trata de recursos para a educação. Vamos colocar esse tema aí, para que quando nós falar de pré-sal, nós sabemos que o pré-sal é uma fonte de recursos que pode ser usada para investir sim na melhoria e nos investimentos em obras de escolas de educação infantil, ensino médio, ensino fundamental, universidades. É aí que mora a questão. Na área da saúde também, os professores na área da saúde, a melhoria salarial desses trabalhadores, isso tudo pode estar automaticamente aos poucos acontecendo através dos recursos da Petrobras, que poderão ser muito bem aproveitados. Por isso que nós temos que pensar no Estado, nunca pensar em privatização, como no caso aqui da Petrobras, da exploração do petróleo e assim por diante. Mas dando continuidade, eu quero aqui também mais uma lâmina. Nós falamos, e quero ser um pouco repetitivo aqui, o senador Lindenberg já falou, Lindenberg Farias, sobre qual é a nossa dimensão em falar de pré-sal. O que significa isso em quantidade, em montantes, né? A previsão, como foi dito, é de 100 a 300 bilhões de barris de petróleo.
Hoje, no caso, a média do valor é em torno de $65 o barril. Se nós multiplicarmos, então, por 100 bilhões, considerando a menor quantidade de petróleo que teríamos no pré-sal, isso daria 6,5 trilhões de dólares. Não é pouca coisa. Se nós pensarmos numa ampliação, na majoração do valor do barril de petróleo e multiplicarmos, então, 100 mil ao barril vezes 300 bilhões de barris, nós teríamos uma dimensão de 30 trilhões de dólar. 30 trilhões de dólar é o poder, é a capacidade, é a quantidade de riqueza que nós temos nessa dimensão do pré-sal, que está aí por ser explorada, Como eu disse, em 2007 foi feita a primeira perfuração que já está dando resultado, mas tem muito mais a ser explorado. Então, 30 trilhões de dólares, isso daria 10 vezes o PIB do nosso Brasil. Então, é por isso que nós temos realmente discutir o pré-sal, debater, né, e ver o que é que está em jogo. Pois está em jogo se o nosso ouro negro é dos brasileiros ou será entregue ao capital internacional e das multinacionais, como pretende o nosso senador José Serra. Quero aqui também, finalizando o nosso grande expediente, mostrar essa figura aqui. Isso é a amostragem do que o senador, com a sua proposta, daquele projeto de lei de acabar com a partilha, irá acontecer. Ou seja, os brasileiros pescam o peixe, os brasileiros descobrem o pré-sal, e os americanos, as multinacionais, não vêm tentar descobrir outro peixe, não. Ele vai buscar a caixa do peixe, tentando levar o peixe já pescado, tentando levar a riqueza do pré-sal já descoberto pelos brasileiros e pela Petrobras. Então, isso mostra realmente como é importante esse tema, como é importante esse debate, e como nós dissemos aqui, isso traz muitas consequências boas para os brasileiros. Uma delas que eu já citei, que é o reconhecimento e remuneração dos profissionais da saúde e da educação. Também o avanço da tecnologia nacional, a ampliação da capacidade dos brasileiros em usar, em evoluir e ampliar o uso de uma tecnologia nacional. Também a produção de plataformas no Brasil. No caso, exemplo aí, quem não conhece a Metasa, é a que produz também alguma coisa que é construído a plataforma, gerando emprego, gerando imposto, gerando renda para os envolvidos. E também os municípios irão receber receitas através dos royalties. Não é só o Estado ou o município que confronta a região do pré-sal, e sim todos os municípios brasileiros receberão a sua parcela, receberão a sua fatia, e no caso, poderemos sim estar construindo EMEIs, escolas de educação infantil no nosso município e nos outros municípios que precisam, com recursos nacionais, com os recursos do pré-sal, por que não? Amanhã ou depois poderemos estar fazendo sim isso e usando esse capital, que é essa receita do pré-sal, para a construção de EMEIs, sim. Nós temos um exemplo aqui no município de Passo Fundo, onde está sendo entregue um capital público, que é uma área para ser entregue a uma empresa, em contrapartida para ser construída uma EMEI top de linha de R$3.200.000, esse valor dessa EMEI. Esses recursos devem vir da nação, da União, das receitas do pré-sal, e não os municípios estarem entregando um capital desse para as empresas. Mas então, para finalizar, senhor presidente,